Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com o nosso irmão Frank, ele veio contar a história dele da vez que ele ficou perdido no mato, 3 dias. E hoje ele veio contar aqui para vocês entenderem como que aconteceu tudo isso. Pode começar falando o ano. Bom, gente, boa tarde também para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Frank, sou irmão aqui da Fabiola e da Fabiane. Então vou contar aqui uma história real, né, que eu me perdi no ano de 2012, no mês de outubro. E as meninas aqui vão fazer as perguntas e eu vou responder mais ou menos o dia que a gente passou, né, perdido. Sim. Qual foi o horário que vocês perceberam que já estavam perdidos? Porque na verdade não foi só tu, né? Sim. Quem se perdeu mais contigo? Quem que estava contigo? Nós éramos 3, eu, meu irmão e mais um colega da gente que morava aqui, mas agora ele não mora mais na comunidade. E a gente era 3. Então a gente saiu num domingo, 6 horas da manhã, e quando deu meio-dia a gente caiu na real que a gente já estava perdido, entendeu? A gente tinha andado bastante até meio-dia. Então, como eu era o guia, entendeu? Sempre eu ia na frente. Tipo assim, eu perguntei, né? A gente era 3, perguntei do meu irmão para onde era, se ele sabia a direção para a gente voltar. Ele falou que era para uma direção para onde eu não estava pensando. E acabar, ele estava certo, entendeu? E aí eu, como era o da frente, eu falei, não, é para cá. E ficou naquela dúvida, para lá ou para cá, e eu afindei indo para o meu lugar. Para onde eu achava que era, né? Como era o guia. E infelizmente eu estava pensando errado, entendeu? Sobre a direção. Eles estavam certos, meu irmão com o nosso colega. E daí a gente caiu na real que a gente estava perdido. Tá certo. E quando vocês perceberam que estavam perdidos, qual foi a reação de vocês? A reação eu acredito que não é tão boa, né, para ninguém. É uma sensação muito ruim, uma notícia muito ruim, entendeu? Você saber de uma notícia de algum parente ter acontecido alguma coisa, ou um médico chegar com você e dizer, você está com tal doença. Então a nossa sensação foi uma sensação dessa, entendeu? A gente saber que estava perdido, entendeu? Até porque a gente está na maior floresta tropical aqui do mundo, né, que é aqui na nossa Amazônia. Então a sensação foi de desespero mesmo, entendeu? Foi muito ruim. Tá certo. Quantos dias vocês passaram perdidos no mato? Pois é, como eu falei, a gente saiu domingo, né, às 6 horas da manhã, e foram encontrar a gente na terça, às 4 horas da tarde. Então, digamos, quase 3 dias. Sim. E durante os dias que vocês tiveram perdidos, o que vocês comiam? Sim. Então, a nossa maior dificuldade, porque você não sabe, né, o dia da manhã, o que vai acontecer. E a gente foi achando que ia voltar, entendeu? Ia encontrar os porcos do mato que a gente foi atrás. Infelizmente a gente se perdeu. Então a gente não foi preparado, entendeu? Para essa situação que aconteceu. Então a gente levou só arma mesmo, só a espingarda aqui, como a gente conhece, arma de fogo. E a gente não levou teçado, que a gente conhece como teçado, mas o facão, né? Muita gente conhece. E a gente não levou isqueiro, até porque ninguém sabia, né, que a gente ia se perder. Então, na verdade, a gente encontrou ouriço de castanha, mas não tinha como a gente cortar, que o ouriço de castanha é um ouriço bastante duro, que a gente só consegue cortar ele se for com teçado. E a gente não levou teçado. E tipo assim, a gente andava com arma, espingarda, mas não tinha nem como a gente matar um pássaro, um animal, que não tinha como a gente fazer, entendeu? Tipo, se a gente levasse isqueiro, tivesse levado isqueiro, a gente tinha como fazer um assado, sei lá, qualquer coisa para comer, mas então não adiantava a gente matar algum bicho, porque a gente não tinha esse material, entendeu? Teçado, ia precisar de um teçado para cortar. Não tinha como preparar, Não né? tinha como preparar, então praticamente a gente não comeu nada durante esses 3 dias. Só bebemos algum pouco de água mesmo. E vocês conseguiam dormir em algum canto esse dia perdido? Não, na verdade a gente não conseguia dormir, entendeu? Porque a preocupação é muito grande, a gente não consegue dormir. Como eu falei, como você saber que você está com um médico chegar e dizer que você está com uma doença grave, ou um parente seu morrer, então você não consegue dormir durante aqueles dias. Então, com nós estava acontecendo a mesma coisa, entendeu? Então vocês ficavam andando de um lugar para o outro? A gente ficava
tentando andar, tentar varar, né? Tentar achar uma direção pra gente varar, assim, em algum lugar pra alguém achar nós. Então, a gente não ficava, até porque também ninguém conseguia, por ter muita praga também na mata, né? Tipo carapanã, de dia, mutuca, vários tipos de inseto aí, praga mesmo que Então ali, né? estão ali. E durante a noite vocês não tinham nada como focar, né? Era literalmente escura a noite? Como é Sim. que era? Tinha alguma luz? Durante a noite, a gente andava praticamente sem direção, né? A gente andava de noite, como eu tô falando, a gente não conseguia dormir, porque de Carapanã também, né? Mas a gente ficava andando assim, apalpando os matos, né? Onde a gente achava uma brecha, a gente ia passando até amanhecer o dia, entendeu? Porque ninguém conseguia dormir, de tanta Carapanã também. E Entendi. quem que vai dormir mesmo numa situação dessa, né? Sim. Além da espingarda que vocês andavam, então vocês não andavam mais com outro tipo de armamento, como o teçado que você falou, né? O facão. Era só com a espingarda, né? Sim, só com a espingarda. Ninguém levou nem teçado nem isqueiro. Somente a arma de fogo mesmo. Mas durante esses dias vocês viram caças, tinham vontade de matar, mas não matavam devido... Devido a esse material que a gente não levou, né? Que depois a gente soube que a gente estava perdido, não tinha como. A gente tinha vontade de comer, mas não tinha como matar, porque não tinha teçado nem isqueiro para fazer o fogo, né? E durante esses dias vocês viram alguma fera, algum animal que pudesse... vocês se sentiram ameaçados por alguma fera grande que pudesse levar vocês a morrer, matar vocês? Ou passaram, pisaram, ouviram? Durante esses 3 dias, a única coisa que eu vi, que a gente viu estranho, né, foi uma luz que vinha em nossa direção, era 4h30 da madrugada, quando essa luz apareceu, assim, estava uns 10 metros longe da gente e começou a se aproximar, entendeu? Foco, tipo um foco de uma luz de noite, vocês sabem o que é um... Então ela vinha em nossa direção, entendeu? A gente ficou bastante nervoso, a gente estava em pé, a gente ficou deitado no chão, veio se aproximando, quando chegou mais ou menos uns 2 metros, passou, entendeu? Por cima de nós esse foco. Eu não sei, não posso explicar, não sei explicar isso, o que era realmente. Era uma luz bastante grande, entendeu? Assim. Um fenômeno da natureza, né? E nesse mesmo dia, tipo, quando amanheceu, né? Era 4h30 que a gente viu, da madrugada, quando a gente viu essa luz. E quando amanheceu o dia, tipo 6 horas da manhã, também, tipo eu, né, como eu ia sempre na frente, tomando alguma direção, uma cobra surucucu, que a gente conhece aqui, né, por pouco ela não me mordeu, que ela estava assim, numas árvores assim, mais ou menos da minha altura, e quase que ela mordia no meu pescoço, mas graças a Deus a gente conseguiu ver e a gente conseguiu sair de lá. Durante o período que vocês estiveram perdidos, vocês tinham esperança de encontrar o caminho de volta ou esperançava que alguém viesse para tirar vocês do mato? Sim, a gente tinha esperança sim, a todo momento a gente tinha a esperança. A gente estava bastante sabendo que as pessoas estavam atrás de nós e a gente tinha esperança de encontrar também o caminho, entendeu? Por isso que a gente não parava, a gente perdido, a gente não consegue parar num local, a gente só quer saber de sair. Muita gente diz, quando se perde tem que ficar parado ali naquele local, mas se você se perder, entendeu? Você que não se perdeu, você vai saber que você não vai conseguir ficar ali naquele local esperando, que ninguém sabe que horas as pessoas vão lá. Então a gente só quer sair. Então a gente sabia que as pessoas estavam atrás de nós e aí a gente ficava andando a todo tempo, entendeu? Tentando encontrar a direção, né? Para ver se a gente varava pelo menos num rio para a gente ficar bebendo água. Que até água a gente bebeu pouco durante esses 3 dias. E além de vocês não andarem com esses mantimentos, com esses equipamentos, como é que você estava? Você estava preparado com alguma bota, com alguma calça, alguma camisa de manga ou você estava de roupa curta, como é? Sim, tipo assim, a gente eram 3, né? Tipo eu, meu irmão e esse amigo que morava aqui. E esse amigo ele foi com uma bota e meu irmão não foi, ele foi descalço, entendeu? Não foi com nada e eu também fui descalço. Daí então a gente sofreu mais, entendeu? Porque na mata vocês sabem que tem bastante espinho, bastante pau mesmo que possa ferir a gente. E a gente passou muita dificuldade sobre esse utensílio que a gente não levou, né? E também sobre a nossa roupa, tipo, a gente foi com camisa, assim, mas durante esse tempo todo que a gente passou na mata, de tanto a gente andar em mata fechada, a roupa da gente foi rasgando, entendeu? A gente, tipo assim, alguns de nós já estavam sem camisa, já só tava com calção mesmo.
e já estava quase todo rasgado de tanta gente passar por mata fechada. E a gente teve muita dificuldade também sobre isso aí. Quem encontrou vocês? Então, estava aqui tanto a comunidade aqui, né, como meus pais, estavam reunidos com o pessoal aqui da comunidade, pediram ajuda de outras comunidades, estavam todos atrás de nós, cercaram, mapearam a área que a gente estava, né, e cada cá entrava por uma direção. Então, sim, quem encontrou nós foi uma comunidade vizinha aqui, entendeu? Aqui, que mora aqui perto de nós, é um pessoal de lá que encontrou a gente. E graças a Deus eles tiveram sucesso na direção que eles tomaram e encontraram a gente. Sim, tá certo. Como tu falou, todos vocês três passaram por momentos muito difíceis assim no mato, mas quem passou mais mal dos três assim? Quem passou mais mal de nós três foi o meu irmão, e mais foi o meu irmão, entendeu? Que ele estava sem condições de andar. E tinha também o meu amigo, um amigo da gente que morava aqui na época. Também ele era bastante calmo, entendeu? Ele não falava nada, eu pedia para ele tomar alguma direção, ele não tomava. Então ele era bastante calmo, não tomava nenhuma atitude, entendeu? Mas eu via que ele estava bastante fraco, apesar de eu estar também bastante fraco, que a gente não comia, bebia pouco. E se não acho nós nesse dia mesmo, entendeu? Eu acho que tipo meu irmão e esse meu amigo, eles não iam conseguir mais andar, porque até eu mesmo já estava cansado, né? De tanto andar, entendeu? A gente não tinha por onde andar mais e a gente vai ficando cansado, vai perdendo as forças. Sim. Então, graças a Deus que encontraram nós nesse dia, porque senão eu não sei o que ia acontecer no outro dia, porque tipo assim, meu irmão já não conseguia mais andar de tanto espinho no pé, né? De tanto furada. E esse amigo também, ele às vezes sentava, tinha que esperar ele. Aí ia ficar difícil, né? Que a gente era três, ninguém ia deixar. Tinha que estar sempre juntos. E de vocês três, vocês chegaram, algum de vocês a chorar, entrar em desespero assim, a chegar a esse ponto de chorar ou não? Sim. A gente, no último dia que encontraram a gente entrou a gente fez uma oração, entendeu? Que a gente é católico, a gente acredita em Deus. E a gente rezou o Pai Nosso, né? Como todos sabem, o Pai Nosso. E a gente estava bastante desesperado. E a gente se abraçou ali, entendeu? Começou a chorar. E eu dizia a todo momento que o pessoal ia encontrar nós, porque o meu irmão estava bastante, já assim, triste, entendeu? Sem esperança, ele já não queria mais andar. E meu colega também, entendeu? Apesar dele assim, ser um cara bastante calmo, não tomar nenhuma atitude para nada. Então ficava muito, eu que estava na direção, entendeu? Que ficava dando forças para ele, mas a gente sim chegou a chorar, a gente chorava a todo momento, entendeu? No terceiro dia a gente chorava, a gente não conseguia olhar para a cara do outro, assim, pensando a todo momento de não encontrar nós. E a sensação é muito ruim, entendeu? De a gente pensar que vai morrer, Então, mandado por Deus que encontraram a gente. Sim. A gente tem pouca lembrança, assim, que ele falou que foi no ano de 2012, e nessa época era época de política, então o pessoal da política chegaram aqui, tentaram ajudar também a gente, né, Fabiana, a nossa família, e com fogos, com foguete, o pessoal tentaram fazer algum barulho, batendo em pau para ver se eles ouviam, mas como eles estavam muito longe, como ele falou que foi no centro da mata, que eles ficaram bem distante daqui, não tinha um mínimo de condição deles ouvirem. E aí chegou também a acionar o exército, mas graças a Deus não foi necessário, porque como ele mencionou, o pessoal aqui da outra comunidade conseguiram encontrar eles por serem pessoas mais antigas e conhecerem melhor aqui essa mata de trás. Isso. Então foi isso, né? Foi 3 dias de superação, assim. Hoje, graças a Deus, eles estão aqui com vida e saúde, contando pra gente tudo isso que aconteceu, mas com certeza a experiência não foi boa, né? Não foi boa. Não foi boa. Quando a experiência que você vai, tipo, você tá aqui só um programa que tem aí, tipo Largados e Pelados, não sei se conhece. Tipo, ali aquelas pessoas estão ali numa região? Numa resistência, né? Tipo programa assim, de resistência. Eles estão ali, né? 40, para passar aqueles dias, 30, 40, sei lá. Mas ali alguém passa mal, eles vão ter resgate, como todos sabem. Eles têm terçado, facão, como a gente vê. Eles têm isqueiro, entendeu? Tudo que eles vão matando, eles conseguem
para ir comendo, né, para tentar aguentar. E nós era totalmente diferente, que a gente não levava facão e nem isqueiro. Então, e não tinha nenhuma equipe ali preparada e não para tinha eles, nenhuma não. equipe. Se Só alguém Deus. de nós passasse mal, era só Deus por nós, entendeu? Era muito difícil mesmo, porque a gente andava assim, com esse material para a gente tentar sobreviver. Mas sobreviveram, que bom, graças a Deus. E hoje Sim. está aqui contando a história. É, Então é isso, gente. Esse foi um pouco história da história do nosso irmão e do outro que não está aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade ou faltou mais alguma coisa ele responder, a gente pode estar fazendo outro vídeo depois para dar continuidade. Isso. Mas foi mais ou menos essas perguntas, acho que as principais, a curiosidade para vocês saberem como é que foi. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história do nosso irmão, né, Fabiane? Se vocês gostarem, curtam, comentam. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, esse canal aqui e no outro canal que a gente vai deixar o link aqui na descrição desse título do vídeo, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau.